Se você acha que palestra de vendas é mais do mesmo, motivaçãozinha, e técnicas batidas, segura essa sua cadeira. Eu sou Fernando Dantas e nós vamos desmistificar essa parada de vender. Sou mentor e consultor de vendas. Vamos conversar sobre não usar fórmulas mágicas, somente o arroz com feijão, turbinando que funciona no nosso Brasil. Tá tudo aí dentro. Sua garra, sua história, sua capacidade de se conectar com as pessoas. A gente só vai acender essa faísca dentro de você para que você brilhe ainda mais no seu negócio em vendas. Vender com valor é se posicionar no topo. Se você não sabe se vender, vai passar a vida toda dando desconto de preço, de tempo e de sonhos nas abordagens complexas ou simples que você possa fazer no seu dia a dia, no seu negócio. Você já parou para pensar no preço que a gente paga por não fazer o que é simples? Por exemplo, se fazer exercícios parece difícil para você, então experimente tentar se movimentar doente. Se comer bem, com qualidade, dá trabalho, tente se alimentar por uma sonda. Se caminhar por 1 hora te incomoda, imagina fazer isso numa cadeira de rodas. Se manter uma rotina parece pesado, complexo para você, tente viver preso a uma rotina de pílulas, de comprimidos, de remédios. Se dedicar 30 minutos a algo todo dia é difícil para você, tente passar meses numa cama de hospital. E se ler uma página de um livro por dia parece demais, tente entender o que está acontecendo quando a única leitura que te resta é o prontuário médico ao lado da sua cama. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque valor se enxerga antes da dor. E é isso que um vendedor consultivo faz. Entender a dor do cliente, entender a necessidade real do cliente. A gente não vende produto, a gente vende clareza, transparência, a gente vende a necessidade. Venda com valor, ou nem tente. Outro dia, eu marquei uma reunião com um vendedor e já sabia o que ele vendia, claro, se eu marquei a reunião. Era um sistema de gestão para negócios, para o meu negócio. Sentei lá, dei bom dia, e antes mesmo que eu tirasse o celular do bolso, ele já tinha aberto um notebook com uma apresentação com 27 slides. E começou. Esse sistema aqui vai revolucionar o seu negócio, seu Fernando. Tem dashboard, integração em nuvem, inteligência artificial, API aberta. Aí eu falei, mas você sabe o que eu faço? Ele respondeu, ainda não, mas você vai gostar do que eu trouxe. Naquele momento, eu entendi que ele não estava falando comigo. Ele estava atirando no escuro, torcendo para acertar. Atirar no que viu e acertar no que não viu. Vendedor assim não escuta, não investiga, não entende as necessidades do cliente. Ele mira no prospect como se fosse um alvo e não uma pessoa, uma relação humana. E quando você trata o cliente como alvo, a única coisa que consegue é ser evitado. Esse é o pior dos mundos para o vendedor. Você não consegue ter o que eu chamo de mentalidade de dono. Quem pensa como dono toma decisões de longo prazo. O que eu digo com isso é, se você pensa como dono, você pensa como você compraria aquele produto ou aquele serviço. Como é que você gostaria de ser abordado? Daí você vai entender como o comprador pensa, vê e ouve. Vendedor de verdade não espera cliente, ele cria oportunidades. E as oportunidades estão exatamente do outro lado da mesa, quando você está atento a ouvir mais no começo e oferecer muito menos. Na frente nós vamos falar sobre escuta ativa. É sobre esse o tema do que eu acabei de falar com vocês. Se você não decidir quem é, o mercado vai decidir por você e não vai ser gentil, tenha certeza disso. À vontade, o Bernardinho, nosso grande atleta do vôlei, falou outro dia uma frase que eu guardo e levo para a minha vida, enquanto gestor, enquanto vendedor. A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Ou seja, você buscar aumentar o seu conhecimento, se manter qualificado e requalificado naquilo que você já conhece, porque por mais que você entenda, a inovação e o mercado sempre é a galope, você precisa estar se mantendo antenado para que as coisas não passem sem que você perceba.
e aí você vai estar usando métodos, estratégias e abordagens que já ficaram ultrapassadas. Você tem que ter vontade de se preparar. Quantos querem se preparar efetivamente? Chegar uma hora antes, numa atividade, numa reunião, depende de quem? Sair um pouco depois do seu trabalho, de um curso, depende de quem? Ler um pouco mais, depende de quem? Depende somente de você. Isso se trata de vista ou visão. Vista é para quem só quer passar o dia, ou seja, eu só atento para aquilo que eu vejo. Mas a visão é para quem quer mudar de vida. É você ter uma visão que a gente chama de visão periférica. Você entender todo o processo daquilo que você atua, daquele mercado em que você busca crescer e ter mais assertividade. Tem muita gente vivendo com vista, muita gente, mas sem nenhuma visão, somente com a venda, com a abordagem, que é aquela que a gente chama de impacto, mas equivocada, porque é aquela de vender pensando no quanto vai ganhar. Viste aquilo que os olhos alcançam, os boletos na mesa, o chefe cobrando, a correria do dia a dia, o cliente que não te respondeu, isso é vista. Visão é o que sua mente enxerga. É um caminho, um plano, um propósito, um planejamento. Quem vive com a vista, reage. Quem vive com a visão, se antecipa. Trabalha antes, para que se prepare melhor. A vista vê o problema. A visão já procura a solução. Já leva a solução para o cliente. Vista é o que te mantém ocupado. Visão é o que te mantém em movimento. A vista te ajuda a passar o mês. A visão te leva para onde você realmente quer chegar. Então pense sempre com visão, para que você tenha uma vastidão de oportunidades e de entendimentos sobre tudo aquilo que você quer conversar com seus prospects, com seus leads, com sua equipe, com seu time, enfim, com a gestão de vendas. Você quer ser consumidor ou produtor? Veja bem, no seu negócio, você também é consumidor ou produtor, empreendedor. Se você tiver a vista de consumidor, você vai ser sempre ativo no sentido de trabalhar de uma forma mecânica. Se você for produtor, empreendedor, você tem uma visão diferente. Vamos para alguns aspectos. Por exemplo, todos os perdedores do mundo costumam ser os consumidores. Eles compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para mostrar para quem nem se importa com o que você apresenta. Sabe quem são os milionários? Os ricos, os que conquistam o sucesso? São os produtores. Produtores leem livros, consumidores assistem reels, TikTok, séries, se envolvem com aquilo que não lhe acrescenta praticamente nada. Consumidores compram coisas que perdem valor. Já os produtores e empreendedores compram o que valoriza com o tempo. Os consumidores sempre têm o mais novo. O produtor vive com o mais antigo, ele mantém aquilo que ele tem até que ele se exaure, ou seja, que ele perca a sua utilidade. Porque eles entendem, o valor não está no brilho, está no uso, de como você leva para a sua vida. Ele tem disciplina, ele tem persistência e ele tem paciência, porque com tudo isso ele consegue chegar exatamente na compreensão de ter e dar valor àquilo que ele possui. Nunca seja só um consumidor, seja fonte, seja criador, seja dono. No mundo das vendas só cresce quem produz valor, só é livre quem planta e só colhe quem constrói. Venda com consciência ou nem tente. Vamos falar um pouco sobre mindset? Mindset é a chave da mudança. Palavra em inglês, mas é basicamente mudança de pensamento. Não importa a sua idade. Eu me considero um jovem. Eu brinco muito que eu falo que eu sou jovem há mais tempo. Os que têm menos idade eu considero jovem há menos tempo. Porque eu conheço jovens que são mais velhos do que alguns idosos como eu. Então, eu sou um jovem há mais tempo. E você que está preso no automático ou pronto para mudar o jogo, você precisa realmente alavancar e mudar a sua linha de pensamento para entender que tudo é possível quando você toma a iniciativa e tenha persistência, resiliência, continuidade, planejamento, visão de futuro, mesmo no presente. Se você não mudar o que está fazendo hoje, todos os seus amanhãs serão como ontem. Se você faz o que todo mundo faz, que valor você tem? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar mais longe, mas mudar o como pensa e mudar o como age. A verdadeira virada, meu amigo ou minha amiga, não começa na agenda,
começa na cabeça, na sua mente. Por isso que chama mindset, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Muita gente quer resultado novo, com pensamento velho, ou seja, se mantém naquelas estratégias, ou seja, naquele comportamento do dia a dia, novamente, no automático, sem procurar alterar na sua vida, trazer para a sua vida comportamentos, conhecimentos, estratégias e abordagens novas. É disso que a gente costuma falar em nossos treinamentos. Como você construir uma nova estratégia, uma nova abordagem, como se tornar um consultor e não um simples vendedor de produto ou de serviço. E sim entender necessidade daquela pessoa com quem você está tratando no seu dia a dia. A sua mentalidade é como um GPS invisível. Ou você atualiza a rota, ou vai passar a vida no mesmo lugar, achando que está indo muito longe, mas não está saindo do mesmo canto. Alguns coaching falam, saia da zona de conforto. Eu costumo dizer, fica na sua zona de conforto, mas amplie essa zona de conforto, para que você possa, através daquilo que você já construiu, daquilo que você trouxe para a sua vida, você possa ter uma visão diferente e construir para que você possa realmente ter uma visão de futuro muito maior. Não adianta querer uma vida diferente sem adotar um pensamento diferente. E aí a gente parte para falar sobre escuta ativa. A escuta ativa é a chave para se conectar e sempre vender mais. Tenha certeza, vende mais quem fala menos e escuta mais. Porque se você vomita para o seu ouvinte, prospect ou lead, aquilo que ele ainda nem sabe se precisa, ou você não tem nem o entendimento das reais necessidades, você está pelo caminho totalmente equivocado. Esse tipo de venda praticamente não existe mais, a não ser que o que você está levando para aquela pessoa é algo que ele já sabe que precisa, é um produto que ele está precisando naquele momento imediato. É uma situação totalmente diferente. Mas o consultor de vendas profissional, ele primeiro entende as necessidades de quem está do outro lado. Ir além do simples ouvir as palavras do cliente, ter compreensão, envolver-se completamente na conversa, prestando atenção não só ao que é dito, mas também a como é dito, tom de voz, linguagem corporal. Tem um livro muito antigo que é O Corpo Fala. Olha, o comportamento da outra pessoa, dá para você ter uma percepção se ele não está impaciente com a prolixidade, que é outro ponto que você tem que cuidar. Prolixidade. Quando você fala muito no começo de características, você cria, de certa forma, uma antipatia e não o que você precisa construir, que é empatia. Você tem que ter foco total no cliente, em suas necessidades, porque escuta ativa é crucial em vendas. Você, com a escuta ativa, você constrói confiança na relação, sentir-se ouvido e compreendido, cria um relacionamento mais forte e de confiança com seu possível cliente. A identificação de necessidades reais, quando você está ouvindo, você vai captar as dores, desejos e objeções que podem não ser expressas diretamente, se você não estiver realmente muito atento. Você também vai ter a personalização de uma possível solução, porque você vai compreender profundamente o cliente, vai permitir oferecer soluções mais relevantes e sempre muito mais eficazes e atrativas. Você também vai conseguir, com a escuta ativa, a redução de objeções, porque você já vai estar ouvindo do cliente o que ele realmente tem de possível dor. Você vai antecipar e abordar preocupações, demonstrar que você realmente se importa e entende a situação do seu cliente ou do seu prospect, que vai virar cliente um pouco mais na frente. Você também, com a escuta ativa, vai melhorar a sua comunicação. Você vai evitar mal-entendidos e vai garantir que a mensagem seja clara para ambos os lados. Porque quando você não ouve o cliente, você pode fazer alguma fala, você pode emitir alguma abordagem, alguma observação que o cliente tenha algum tipo de antipatia. Por isso que é muito importante perguntas abertas, mas deixa que o cliente flua à vontade. Não interrompa o cliente nunca. Escuta ativa é fundamental para o seu sucesso. Outro ponto importante para um vendedor de sucesso, para um consultor que trabalha com abordagem consultiva, é sempre ter uma oferta irresistível. Quem não entende de valor
propósito, vai discutir preço a vida inteira. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Evite preço. Entrega de proposta sem antes entender se aquela proposta, aquele preço é o que realmente o cliente está querendo. Você precisa mostrar transformação. A transformação que aquilo que você está levando realmente vai fazer na vida da pessoa. E não a ferramenta. A melhor venda é a que resolve uma dor que a pessoa nem sabia que tinha. A maioria das pessoas, exceto quando é bens materiais de uso diário, as pessoas nem sempre percebem que tem aquela necessidade. Por isso que é muito importante alguns pontos que são colocados, mas ouvir sempre. Você não vende um plano de academia para uma pessoa. Você vende autoestima, que volta depois de alguns meses. Por exemplo, um corretor de imóveis. Ele vende imóvel? Não, ele vende realização de sonho. Ele atende uma necessidade, um desejo, mas atende principalmente um grande sonho. Então você tem que entender que nem sempre aquilo que você pensa que você entrega é o que o cliente realmente vê. Essa visão diferente, vista ou visão, falamos no começo, é o que leva a que você consiga conquistar a empatia e a atenção do cliente. Tem um processo antigo de vendas que a gente fala em um treinamento, que é o AIDA, A-I-D-A. Atenção, interesse, desejo e ação. Esse processo AIDA, ele traz para a gente a compreensão muito clara que a venda passa por 4 estágios. O primeiro, que é disso que a gente está falando, é o atenção, para depois o cliente gerar o interesse. Ele não vai gerar atenção se você, no primeiro momento, não entender realmente qual é a dor do seu cliente. Então, se você precisa se explicar demais, ou explicar demais o que você vende, talvez você esteja vendendo a coisa errada. Com certeza, não é aquilo que o cliente precisa. E a gente começa a falar um pouco de storytelling. Storytelling está muito em voga, porque você usar storytelling reais, não criar storytellings, você começa a atrair a atenção do seu cliente para algo que traz também uma prova social daquilo que você faz ou daquilo que você está entregando. A pessoa precisa se enxergar, se ver naquilo que você está dizendo. Use pequenas histórias de transformação, sua ou de outras pessoas, de situações do dia a dia, dentro daquele universo, do perfil do que você está levando para ele e do perfil daquele cliente que você está visitando, que você está numa possível reunião. Por exemplo, um amigo meu ganhava 5 mil, gastava 6 e culpava o salário. Não era o salário, era a cabeça dele que não estava correta. Ele não tinha uma visão muito clara de gestão de finanças. Ele gastava sempre 20% a mais do que ganhava e vivia reclamando que ganhava pouco. Ganha pouco? Depende. O que é pouco, o que é muito. Como você enxerga, se você estiver, por exemplo, no papel de consultor financeiro, de um perfil como esse, você tem que trabalhar muito mais exatamente a visão que ele tem daquilo que realmente ele pode gastar, do que é realidade e do que é expectativa. Esse é um ponto muito importante. Confiança vende mais do que técnica e se constrói com verdade. Por isso, nunca construa um storytelling que não seja verdade, situações reais. Sempre seja em um storytelling didático, humano, principalmente humano, para que a percepção fique muito clara que o que você está trazendo para ele tem sentimentos envolvidos, e sempre seja direto, pragmático, nunca com prolixidade. A sua trajetória, a sua vida, é o seu marketing. Às vezes eu brinco com alguns prospects que eu ligo para marcar uma visita, e aí ele pede, você mande para mim um material, um banner, e aí eu digo, meu banner, meu material, sou eu sou o meu material. Então a credibilidade não se compra, se entrega. O mundo respeita quem se respeita. Se posicione como quem sabe onde quer chegar. O seu posicionamento, o seu comportamento, como você fala, como você se apresenta, como você se veste, como você chega, como você dá um bom dia, como você fala com a primeira pessoa que lhe recebe na entrada da casa, do escritório da empresa, diz quem você é. Portanto, qualificação, requalificação, ler, estudar, constrói o seu personagem, constrói quem você é. E aí a gente entra num ponto que é o poder de aparecer, o poder de estar com aquela pessoa. Quem não aparece não vende, mas quem aparece sem propósito só cansa. Mostre o bastidor da sua entrega, os bastidores da sua entrega. Grave vídeos simples,
Fale do seu dia a dia, ensine algo para alguém, isso também entrega propósito. Você precisa estar presente, você tem que criar prova social de que você ama o que você faz, que aquilo que você entrega para as pessoas tem propósito para você e que você se sente feliz com aquilo que você está trabalhando. O valor antes da venda é o segredo do funil moderno. Hoje, as gerações estão entendendo muito mais o valor que você entrega do que o produto em si. O produto é consequência. Hoje em dia, a pessoa compra de quem ensina, não de quem insiste. Reconhecimento e valor real. Você já parou para pensar no preço que a gente paga por não fazer o que é simples? O que seria o reconhecimento e o valor real? Quem você é? Para pensar um pouco, reflita sobre sua postura interna, em casa, com a família, com os filhos, com a esposa, com os amigos, como é que está, com quem você anda, como você se comporta, por onde você passa, como você foi visto em atividades anteriores. Faça uma autoavaliação com humildade, para que você possa ter a percepção muito clara do que você precisa melhorar, evoluir. Todos nós, em qualquer idade que estejamos, precisamos sempre evoluir, mudar, ter uma concepção diferente de comportamento, de mudanças, principalmente em conhecimento, interação com a sociedade. Você já parou para pensar se você tem alguma atividade ao lado que tenha a ver com caridade, com amor ao próximo? Tudo isso constrói o ser que você é. Então, reconhecimento e valor real é muito importante, porque estamos falando de storytelling, estamos falando de storytelling real e que tenha emoção, porque venda é emoção. A venda, as pessoas não gostam que vendam nada para elas, mas elas gostam de comprar. A questão é, como é que você leva a sua venda para aquela pessoa? Se você realmente transmite, primeiro, que você é uma pessoa ética, que você é uma pessoa que está levando o que ele realmente precisa, entendeu a dor, e você envolveu emoção, porque a compra envolve emoção. É sempre emoção. Em 2017, eu vivi o que muitos evitam até pensar, uma perda que me desmontou. Perdemos o nosso filho único do nosso casamento, eu e minha esposa, julho de 2017, o nosso Rafael. À época ele tinha 9 anos de idade, saudável, deixei na escola e alguns minutos depois, ele brincando na quadra, tropeçou e teve um traumatismo craniano. E depois de 12 dias na UTI, de muita oração, de muito pedido por um milagre, ele partiu, nos deixou materialmente. Isso é uma dor que só sabe quem é o pai e quem é a mãe. E essa perda me desmontou. E aí vem uma pergunta: como é que a gente se reconstrói quando algo nos tira do chão? Muitas vezes você se engancha com pequenos problemas na sua vida. Muitas vezes você fica a reclamar, lamuriar de coisas que você tem a solução ou que não tem solução. E problema só tem 2 tipos: o que tem solução e o que não tem. Os 2 estão resolvidos. O que tem solução, você vai resolver. O que não tem, já está resolvido. Eu não tinha como manter materialmente, somente espiritualmente, que Ele está conosco por todo o tempo na nossa vida, mas eu não tinha como continuar com Ele aqui. Ficar lamentando o acidente, como aconteceu, como é que a escola deixou isso, não faria nenhum sentido para mim e para minha esposa. Então a resposta é uma só: a gente volta diferente do problema, mais forte, mais consciente, mais preparado para servir. E o que nós fizemos foi transformar a dor em amor. Nós criamos a Associação Anjo Rafael, o nome dele é Rafael, e a partir dali nós construímos aquilo que nos mantém firmes e fortes. Porque os problemas estão aí na vida da gente para que a gente possa exatamente olhar para ele e tirar aprendizado. Não é para se jogar para debaixo do tapete. Desde então, minha missão é muito simples: ensinar pessoas comuns a se tornarem extraordinárias naquilo que fazem, porque, no final das contas, vender é convencer o mundo de que você é necessário. O produto é consequência, é você que é necessário para que o mundo continue avançando, crescendo e tendo muito mais assertividade nas relações. Venda com valor ou nem tente.